Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao módulo 2 do nosso curso para candidaturas 2024. Você que pretende ser candidato, candidata, vereadora, vereador, prefeito, prefeita, que atuará na direção partidária, na coordenação de uma campanha, é muito importante a sua presença com a gente nesse módulo 2, para a gente fomentar cada vez mais o nosso conteúdo programático. Eu sou Vivian Farias, estou vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, também sou diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT, sou branca, loira, tenho 1,68 m de altura, estou vestida com a camisa branca e estou aqui à sua total disposição para a gente conversar sobre o modo petista de governar e de legislar. Como é que a gente vai atuar nos nossos municípios? O bolsonarismo tem adensado cada vez mais valores antidemocráticos. Nós precisamos eleger pessoas comprometidas com o nosso conteúdo programático. Defender o presidente Lula, defender o nosso governo, mas defender também os nossos valores de democracia, de solidariedade, de emancipação humana. Ser parlamentar do PT não é ser qualquer parlamentar, é ser um parlamentar que tem uma estrela no peito e o Brasil no coração. As experiências do PT nos governos municipais, estaduais, nos parlamentos, em todas as esferas, bem como no conteúdo programático da presidenta Dilma e do presidente Lula, em todo o processo eleitoral partidário, tem sido efetivado com um grande diálogo com os movimentos, com a academia, com a classe trabalhadora, com a população. As nossas concepções do modo petista de governar e de atuação política contribuíram com as definições do nosso conteúdo programático democrático e popular. O Partido dos Trabalhadores é engajado nos conceitos de justiça social, consolidação da democracia e com o pilar do socialismo democrático formulado pelo PT. Sem democracia não há outra saída. O partido tornou as mais forças políticas em aspirações populares. Nossos prefeitos, nossas prefeitas, vereadores, vereadoras devem ouvir as demandas da população, dialogar, criar, usar a criatividade com muita participação popular, com a construção de outras lideranças na recondução de transformação do nosso país. O projeto do PT para o Brasil nasceu de muita efervescência política, com movimentos sociais e alimentou-se da luta da classe trabalhadora por liberdade, por democracia, por justiça social. Foram sistematizadas várias experiências de parlamentos, de prefeituras e assim, na década de 80, a gente começa a consolidar esse modelo de gestão, que é um modelo de gestão que fala que a cidade não é feita só de pedra e cal. A cidade também é feita de valores, a cidade também é feita da atuação do parlamentar, que é dentro da concepção de que a gente tem uma forte necessidade de dialogar sobre cultura, sobre a vida das pessoas. O nosso compromisso não é só em efetivar obras de saneamento, é também, mas é de contribuir e aperfeiçoar para que políticas de desenvolvimento entrem na vida das pessoas. Um grande exemplo desse nosso lindo processo é o orçamento participativo, que foi premiado em gestões, em instrumentos do mundo inteiro, onde a democracia participativa se evidencia com a população. A população é co-artífice da gestão municipal. Essa é a visão de desenvolvimento do PT, com sustentabilidade, com compromisso. E a gente vai aperfeiçoando esses mecanismos de relação com segmentos, com entidades. O governo Lula, agora há pouco, teve um exemplo maravilhoso desse processo, que foi o PPA participativo. Imaginem que em todos os estados a população votou com mais de 1 milhão de pessoas participando, mais de 6 mil propostas, para que a gente possa dizer que transformação a gente quer que o Lula faça no nosso país. Crescimento econômico, sustentabilidade, distribuição de renda, inclusão social, estabilidade da economia, da inflação, aumento do salário mínimo. A gente quer comida no prato, a gente quer salário no bolso, a gente quer dignidade e a gente precisa que você
represente na sua cidade com extrema competência esses anseios e essas vontades. A gente articula tanto a produção de conhecimento, a cultura, o investimento de preservação dos recursos ambientais, a promoção de igualdade racial, o empoderamento das mulheres, o repensar da cidade, da criança ao idoso, do combate às violências, às discriminações. Os governos de Dilma e do presidente Lula mudaram, inclusive, o pacto federativo com relação aos municípios, ampliando, qualificando os investimentos, não só na elaboração do PPA, mas também na construção política de diálogo em conjunto com os governadores e com as próprias prefeituras. A gente está devolvendo o Brasil para o brasileiro. É um governo com o povo, para o povo e pelo povo. Essa construção precisa ser coletiva, ela precisa ser evidenciada e isso é que o modo petista de governar traz para essa sociabilidade. A construção de promoção da qualidade de vida sem esgotar ou comprometer recursos naturais. A gente está vendo os grandes problemas climáticos que a gente tem visto do norte ao sul do Brasil. Esse tratamento, essa sensação de pertencimento das crianças, dos idosos, das diferentes experiências culturais, as formas de discriminação, elas precisam ser paradas na reprodução cultural que acontece no próprio município. Pensar também o município rural, pensar as florestas, pensar as grandes problemáticas urbanas também é algo super importante do modo petista de governar e de legislar. A nossa cidade é onde a gente vive, é onde são formadas as relações sociais, é onde pessoas de diferentes etnias, pessoas que têm problema de acessibilidade, pessoas com deficiência, é ali que se estabelece, tem até uma frase muito interessante de Marilena Chauí, que ela fala que a cabeça pensa onde o pé pisa. A gente pisa na nossa cidade. E como diz a musiquinha de uma campanha antiga do PT, vou ver aí se vocês se lembram de que ano era essa música, hein, minha gente? A citação é a seguinte: uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na sua cidade que se começa a ser feliz. No município, a gente consolida nossos valores, nossa relação de conhecimento, de reconhecimento, de representação. E são com essas pessoas que a gente precisa debater o nosso território e construir, inclusive, um processo de contra-hegemonia à visão capitalista do individualismo, da uberização, das relações de violência. Então, a gente precisa fomentar uma cultura de paz, uma cultura de emancipação humana, de compromisso com os sonhos e com a dignidade do nosso povo. Os dramas da floresta, o cotidiano urbano, os problemas rurais, são questões muito complexas e uma gestão do PT tem que ter eficiência e eficácia para enfrentar com diálogo, com participação popular e com muito compromisso social. A própria concepção de pacto federativo trazia arraigado noções de patrimonialismo, de fisiologismo. A gente tem que brecar toda a relação clientelista, toda concepção de que a política é feita apenas para a reprodução do próprio poder. Quando vocês forem eleitos e eleitas, vocês governarão para todos, todas as pessoas, quem votou em você, quem não votou, todo munícipe, você estará trabalhando em prol do melhor da sua cidade. E com o modo petista de governar, a gente precisa pensar a cidade como esse locus social. O PT colocou a atenção e fortaleceu esforços para que a gente tivesse nos governos estaduais, junto com o governo federal, esse olhar diferenciado para os municípios, iniciando inclusive questões importantes da região metropolitana, como os consórcios que começaram lá em Santo André, em São Paulo, e depois foi uma experiência que foi para todo o Brasil. Hoje é algo mais corriqueiro das gestões públicas e a gente vê com muita eficiência como as unidades federativas podem se unir
para ter orçamento, para pensar anéis viários, para pensar a questão de transporte, questão de educação, de hospitais regionais. Então é muito importante a gente ter uma concepção de cidade maior, com referência nas diretrizes partidárias para a consolidação de um projeto democrático e popular, com um forte compromisso com os nossos valores petistas. A gente precisa fazer cumprir, garantir os direitos, ampliar os direitos. Sabe, o direito à própria cidade, a própria sensação de pertencimento, a luta por impulsionar a auto-organização, inclusive, fortalecendo os movimentos sociais, os conselhos de escola, os conselhos da assistência social, os conselhos municipais. A gente passou agora há pouco por uma eleição importante dos conselheiros tutelares, que tem um papel fundamental de observar o direito da criança e do adolescente, e é muito relevante que vocês, ao serem eleitos, não tentem construir uma contra-hegemonia que verse sobre a autonomia dessas entidades, que verse sobre o diálogo verdadeiramente democrático. A gente precisa pensar em meio ambiente, habitação, saneamento, transporte, nas vias públicas, no desenvolvimento econômico, no foco de elaboração. Então, vejam quão densas são as responsabilidades dos gestores que têm o selo do Lula, o selo do PT. Vocês precisam galgar a questão do planejamento. É algo fundamental que nesse discurso de campanha a gente já traga esse conteúdo programático, um conteúdo qualificado, bebendo na fonte, tanto dessa formulação mais teórica, mais metodológica, com a formulação acadêmica e com a escuta. Então a gente já sugere para vocês que nesse período da campanha vocês já comecem ouvindo a população, indo aos bairros, vendo quais são os principais problemas, ouvindo os movimentos, construindo coletivamente, para assegurar condições efetivas de participação com os setores populares, com uma formação de um fomento diferente da democracia e da própria política da cidade. A gente precisa reconhecer as ações necessárias para a compreensão do todo, que muitas vezes, se a gente focaliza apenas em um bairro ou apenas em uma região da cidade, a gente não vai conseguir absorver isso como um todo. As políticas de participação popular, efetivadas no primeiro momento do modo petista de governar, transformaram a sociabilidade de muito lugar nesse país. Para vocês terem noção, na própria Constituinte, lá atrás, o PT foi fundamental para garantir, nos termos constitucionais, que a gente tivesse esse diálogo com os movimentos sociais, que a gente tivesse um fortalecimento do campo democrático popular, da esquerda brasileira, que a gente confrontasse essas visões clientelistas, essas visões que não têm um princípio democrático como um todo. A consolidação de políticas públicas perpassa também pelo desenvolvimento de uma concepção de Estado. Nós, do PT, acreditamos no Estado propulsor do desenvolvimento. Nós queremos um Estado forte, nós queremos política pública, nós queremos o SUS. A política nefasta, genocida do Bolsonaro não pode permanecer em nossos corações, nas nossas cidades, nas nossas gestões. Nós temos um compromisso ético para com a vida do povo, para que essa vida não seja só uma vida qualquer, ela seja uma vida de uma feliz cidade. Que as nossas cidades sejam felizes, que a gente possa dar ao nosso povo um Estado laico, um Estado comprometido com o desenvolvimento humano. Este também é um selo do modo petista de governar e de legislar. A gente precisa pensar com muita segurança, com muita clareza sobre o parlamento municipal. A gente sabe que quanto mais desce a célula municipal, a tendência maior é que a gente tenha aquele vereador que é demandado para um bujão, para uma vaga no hospital, para demandas muito corriqueiras do dia a dia da população. Nosso compromisso, ele precisa ser maior, ele precisa estabelecer metas, ações, precisa estabelecer um selo identitário
na nossa formulação. Por isso que o PT te convida para você ser esse representante, tanto na Câmara de Vereadores, quanto nas prefeituras. A gente precisa dar acesso à população brasileira a uma gestão totalmente diferente, que contribua para esses valores. Esse é o selo do PT. E a partir deste grande debate interno, o PT há várias décadas, isso é formulação congressual, é de vários encontros. No último período, por exemplo, a gente aqui na Fundação Perseu Abramo efetivamos um fomento super importante na consolidação dos NAPs, que são os núcleos de apoio de políticas públicas, e a gente inclusive iniciou uma crítica à gestão de Bolsonaro e a gente termina o processo entregando ao presidente Lula um belo conteúdo programático que vai ser efetivado no nosso governo. Pensar o local com compromisso nacional, pensar o nosso bairro com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. A gente precisa visualizar e qualificar os espaços públicos, democratizá-los, tornar cada vez a acessibilidade e novos padrões de comunicação, de socialização, de transparência na gestão pública. Muito município teve site de prestação de contas derrubado. No governo federal, a gente não conseguia nem ter um dado ali com muita clareza de quantas pessoas nem tiveram sua vida ceifadas no processo pandêmico. Isso jamais pode acontecer numa gestão do PT. Uma gestão do PT precisa primar pela transparência, primar pelo planejamento, um planejamento, inclusive, que traga as articulações das políticas. A gente não pode ter uma visão que foi muito decorrente, inclusive, da ofensiva neoliberal do nosso país, uma visão de política focalizada. Nós precisamos trabalhar com perspectivas de transversalidade, com perspectivas de um Estado que seja propulsor na educação. Quanto que a gente pode gerar junto com a saúde, no desenvolvimento social, quanto a gente não pode pensar em empregabilidade, quanto é que a gente não pode pensar em empoderamento das mulheres, e assim a gente ter uma gestão que ela não seja só uma caixinha. A mesma coisa nas várias comissões que a gente pode fazer parte no parlamento. Como é que a gente pode levar com que aquele debate ele não fique por si só naquela questão, mas como é que a gente pode adensar outros personagens, outros atores e atrizes da nossa cidade para que aquele futuro seja mais próspero e que a gente possa ter outros canais de diálogo, de participação popular, de consolidação e de avaliação da gestão. As plenárias participativas de várias gestões do PT, como Recife, Fortaleza, Santo André, Porto Alegre, são exemplos muito bacanas. Convido vocês, inclusive, a dar um Google, baixar a nossa cartilha do modo petista de governar e de legislar, porque ela está super completa. Vou pedir para o pessoal, a gente vai botar aqui na testeirazinha, aqui na descrição do nosso vídeo, porque vocês precisam absorver esse conteúdo. Um gestor do PT, ele precisa exercer a condição de dar aos sujeitos da vida política, da vida pública da cidade, uma arena de diálogo e de construção de interesses coletivos. Para o PT, o alargamento do espaço público, da inserção da classe trabalhadora, do pessoal do iFood, de todo mundo é muito importante nesse processo, seja ele geracional, seja ele LGBTQIA+, de diferentes etnias, de diferentes peculiaridades, que a gente possa trazer para os municípios brasileiros um novo pacto federativo. Um pacto federativo que é bebido na fonte no governo da presidenta Dilma e, sobretudo, nesse governo de reconstrução e união do presidente Lula. Economia, distribuição de renda, diminuição da desigualdade, da miséria. Nós precisamos ter um combate ativo contra a fome. Não há como a gente galgar políticas em nossos municípios que não versem sobre a dignidade humana, que não versem sobre
a superação das desigualdades. A gente precisa levar a política real, o valor real do salário mínimo, a gente precisa ampliar os programas de transferência de renda. Estamos vendo agora a retomada do Bolsa Família, o quão relevante esse processo é para a classe trabalhadora, o crescimento do PIB, os diálogos internacionais que o presidente Lula tem feito. Uma gestão do PT, ela tem que estar galgada na verdade, galgada na transparência. Nos governos do PT, mais de 40 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Mais de 19 milhões de empregos foram gerados. Essa geração de emancipação traz para a gente uma dicotomia de que a gente ainda precisa cada vez mais fortalecer e acrescentar direitos e acrescentar políticas públicas que deem acesso à saúde, à educação, que dê acesso à empregabilidade. A gente vem contribuir para que a sociedade conheça e compreenda que a gente vem de um país com bases racistas, com bases que discriminam os povos originários e que a gente precisa ter compromisso com a emancipação da classe trabalhadora. Então, dentre esses vários desafios que a gente quer colocar para vocês, a gente destacou alguns e o primeiro é a consolidação desse diálogo, a consolidação da construção, dessa escuta dos conflitos sociais, das necessidades, das condicionalidades de cada município. Cada município tem especificidades e nós precisamos ter um planejamento galgado, consolidado a partir desse formato de construção, que é o formato de construção coletiva. A gente precisa ter, com um segundo aspecto, ter continuidade e ter avaliação contínua da consolidação dessas políticas. Então, não é só fazer o programa, é fazer o conteúdo programático, a dialogar, a questionar, a pensar. Como uma outra perspectiva relevante é o compromisso com a gestão ética, compromisso com o erário público, compromisso, inclusive, com o próprio funcionalismo público, para que a gente possa também ter da porta para dentro da prefeitura, da porta para dentro do poder legislativo, um ambiente saudável, um ambiente respeitoso, livre de violências, para que a gente possa ter também assegurado essa qualidade de serviços oferecidos à nossa população. A gente precisa compreender, inclusive, que as políticas estatais, elas indicam necessidades. E essas necessidades específicas dos vereadores, das vereadoras, dos prefeitos, dos prefeitas, das prefeitas do PT, apontam rumos do município no contexto regional. A articulação com os outros municípios, como a gente falou há pouco sobre os consórcios, são possibilidades reais da gente trazer uma máquina pública mais eficiente, que a gente fortaleça a perspectiva de desenvolvimento sustentável, que a gente possa valorizar o acesso a questões de, não só, muito do consórcio é feito sobre transporte, mas a gente precisa ter criatividade política para compreender que também cabe na educação, também cabe na saúde, também cabe na assistência social. Então, um gestor do PT, ele precisa estar antenado para abrir as perspectivas institucionais da própria gestão. A gente também deve valorizar o planejamento e a gestão de forma eficiente. Com um plano de governo forte, a gente inclusive orienta a consolidação de PPAs participativos, o plano plurianual, as leis orçamentárias, a LDO, a LOA, que regem os entes federativos. Quanto mais participação popular a gente tiver nesse processo, mais difícil da gente errar e mais fácil da gente construir uma cidade melhor para o nosso povo. A gente precisa versar sobre trabalho decente, sobre renda, melhorar a condição de transporte, de acesso fluvial. A gente tem grandes questões fluviais em vários municípios do nosso país e a gente precisa ter um compromisso muito sério com a causa ambiental e com as questões sustentáveis. Às vezes,
uma coisa que parece boba, como tirar copos descartáveis da gestão, o exemplo arrasta. A nossa gestão precisa ser exemplo. Não adianta a gente estar na rua fazendo um discurso e dentro da gestão a gente não fazer o que a gente fala para os outros fazerem. Então, vamos cada vez ficar muito atentos para que a gente governe com esses preceitos e com essa perspectiva de compromisso com o meio ambiente, com as pessoas, com os animais. A gente quer trazer um debate consubstancial sobre esse modo petista de governar, sobre esse modo petista de ver a cidade, de olhar para o outro, de encarar a perspectiva legislativa, inclusive, nessa própria relação, município com Câmara Municipal. Um gestor do PT precisa, e um legislador do PT precisa construir esse diálogo entre os poderes de forma altiva, de forma ao objetivo final, que é o bem do povo, que é consolidar um Estado forte, que é consolidar uma prefeitura que sirva aos seus munícipes. E para isso, gente, não tem jeito. A gente tem que ter perspectiva de gênero, de raça, de etnia, de povos diferentes da mesma cidade. A gente precisa ter esse planejamento como uma forma de construção e afirmação desses ideários, para que a gente pressuponha, inclusive, que esse processo de diálogo, que nesse processo surjam outras questões que não estavam nem no nosso escopo inicial. O bolsonarismo, ele fez com que cada vez mais... Eu queria até fazer uma reflexão para vocês. Qual a grande obra que o Bolsonaro fez na gestão dele? Não tem. A grande obra dele foi incitar o ódio, a intolerância e valores antidemocráticos. E muitas vezes a gente não consegue dar a visibilidade, então a gente precisa ter muita cautela nesse trato com as religiões, nesse trato com os diferentes segmentos. Uma gestão do PT é uma gestão para todos, todas as religiões, para todas as pessoas, todas as orientações sexuais, para todas as raças, para todos os gêneros. Mas qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que a gente tem um compromisso com quem precisa mais. A gente sempre precisa ter um compromisso com aquela parcela da população que precisa mais de um Estado forte. E o PT vem construindo uma lógica de que o governo não é para ação espetacular. Óbvio que todo mundo, e agora com o governo Lula, né, minha gente? Tenho certeza que vocês vão querer levar muita obra grande para o município, em conjunto com os nossos ministérios, em conjunto com todo o nosso governo federal, com os bancos públicos. Mas o mais importante, gente, uma cidade, ela é feita de pessoas, ela é feita de gente. E no município de vocês, vocês representarão o nosso projeto. Vocês representarão a força do presidente Lula. O Lula sempre fala, né, que às vezes a gente procura tanto um político perfeito. Não tem político perfeito. E muitas vezes esse político que você busca no outro pode estar em você. Então desejo a vocês uma bela campanha, uma campanha altiva, uma campanha para cima. Vocês estão do lado certo da história. Vocês representarão o maior partido de esquerda de todas as Américas, o partido que conduziu o Brasil para um reencontro com seu povo, com seus direitos e com a sua emancipação. Boa campanha, contem conosco, procurem a gente, aqui vai estar aqui abaixo nossas redes sociais, o acesso à escola, o Sistema Nacional de Formação Política do PT, formado pela Fundação Perseu Abramo, pela Escola Nacional de Formação Política do PT, pela Secretaria Nacional de Formação, está à sua total disposição, para que a gente possa estar, com certeza, comemorando a vitória e a eleição de vocês. Vamos juntos!